Olá, que bom ver você de volta aqui no canal Rede ADM. Estou retomando a série de entrevistas e hoje tenho uma convidada muito especial, a psicóloga e professora Aline Soares. A professora Aline é graduada em psicologia, é mestre em filosofia e está fazendo um doutorado também na área de psicologia. A professora Aline tem experiência em ter trabalhado em duas multinacionais e também é docente na Estácio, em Feira de Santana, e na Universidade Estadual de Feira de Santana também. Professora, muito obrigado por sua colaboração com o canal. É uma alegria tê-la aqui conosco. Muito boa tarde. É um prazer também, Sandra, estar podendo contribuir nesse momento, né, socializar conhecimento. E é um prazer socializar também com os alunos, né? Espero poder contribuir aí de forma muito positiva para o desenvolvimento desses alunos, tá? Que bom, professora. Nosso assunto é o psiquismo, né? Então, eu queria começar te perguntando o que é o psiquismo? Como é que a gente pode definir o psiquismo? É uma temática bem relevante, né? Uma vez que a gente vai falar aí de aspectos intrínsecos do sujeito, tá? Então, quando a gente fala sujeito, a gente fala ser humano, né? Que para alguns teóricos também pode ser citado o termo indivíduo, tá? Mas reconsidere. Eu acredito que é muito mais válido a gente falar dessa perspectiva do sujeito, né? Enquanto esse ser humano aí. E, bom, falar do psiquismo é considerar um complexo conjunto de características do âmbito da psique, né? Então, características psicológicas que correspondem a essa estrutura do funcionamento psíquico do sujeito. Então, a gente fala sobre um conjunto de aspectos psíquicos, né, que contribuem para a evolução mental do indivíduo, porque falar da psique é falar da mente. Então, o psiquismo é essa forma complexa com que essa mente ela é estruturada, com que essa psique se forma, né? Então, a gente fala de um processo, o psiquismo se dá através de um processo onde esse sujeito de posse ou de frente de um objeto, ele transforma isso em algo perceptível, interpretado e apreendido. Então, o psiquismo ele tem essa função, né, de captar da realidade, de acordo com o seu entendimento, com a sua subjetividade, esses aspectos que estão acontecendo ao seu redor. Pode parecer simples, mas isso se dá, né, numa magnitude de complexidade muito considerável. A gente envolve uma série de características e de papéis que essa psique desenvolve, e por áreas isso é dividido, né? Se a gente entender numa perspectiva neurocientífica, a gente teria áreas no cérebro que são responsáveis por papéis em específico durante esse entendimento da performance do psiquismo, e poderíamos também ver numa outra vertente a questão comportamental, né? Como esse cérebro se comporta, limitações que ele pode apresentar e que vão interferir diretamente no psiquismo, Sandro. Então, é dessa forma que ele funciona, se estrutura e tem um papel, né, importantíssimo ao longo do nosso desenvolvimento. Ele está em constante processo de transformação. A gente considera que o psiquismo ele é dinâmico. E como é que ocorre a formação desse psiquismo? É uma pergunta bem pertinente também, sabe, professor Sandro, porque a gente tem perspectivas teóricas, né? Se a gente for falar numa perspectiva histórico-social ou sócio-histórica, como queiram, a gente considera perspectivas como a de Vygotsky, como de Leontiev, né, que são profissionais, psicólogos que se debruçaram nesse aspecto da importância histórica, cultural, na formação do sujeito, no desenvolvimento do sujeito. Então, expressivamente, o Leontiev ele tem um papel aí desde os primórdios nessa interpretação da formação do psiquismo, e ele vai falar exatamente desse contexto, né? Porque como eles trabalham, ele e outros teóricos trabalham nessa perspectiva sócio-histórica, então eles vão dizer que esse psiquismo humano,
né? Ele se constitui dentro dessa esfera da atividade social e histórica desses sujeitos. Então, o que significa isso? Os grupos aos quais você faz parte, família, escola, trabalho, comunidade. Então, qual é o teu papel nesses grupos? Isso diz respeito a uma atividade social. Tá? Então, os diferentes papéis, os diferentes contextos onde você está inserido e a história que é construída nesses contextos ao longo do tempo do desenvolvimento desses sujeitos, tá? Então, essa é uma concepção que leva em consideração os aspectos que estão dentro da sociedade, como, por exemplo, o papel da cultura, que tem, assim, primordialmente algo assim que eles não descartam, a cultura humana, né, ao qual esse sujeito está inserido, os diferentes elementos que constituem essa cultura, tanto materialmente quanto simbolicamente, porque aí, quando a gente fala dos símbolos, né, o Vygotsky, ele traz muito isso, signos, símbolos, como construtos dentro da perspectiva de estudo dele, teórica. Então, a cultura humana, em meio a esse material que a compõe, que a caracteriza, e os símbolos que também fazem parte do seu desenvolvimento, vão dar, né, subsídios para que esse psiquismo se constitua, ressaltando, não existe um período, né? É algo que está o tempo todo sendo constituído, tá? Então, há um acúmulo desses conhecimentos, dessa aquisição, dessa apreensão de forma objetiva, e isso é numa situação temporal, né? Então, na história, ao longo da história da vida humana, isso vem acontecendo. Então, é desde lá até então, e a gente também fala que não vai parar, né? Essa perspectiva da formação do psiquismo, ela está em constante processo, porque uma vez que você tem esses papéis dentro desse contexto social, então, você é pai, você é mãe, você é trabalhador, você é professor. Então, você é filho, né? Você é parceiro, você tem um companheiro, tem uma vida conjugal. Olha quantos papéis você desenvolve. E descartar isso como possibilidade de contribuir para o desenvolvimento, para a formação desse teu psiquismo, seria algo inimaginável. A gente sabe, mesmo sem ser da psicologia, né, a gente tem um conhecimento de senso comum que nos dá essa dimensão do quanto esses aspectos eles interferem no dia a dia do sujeito. Ou seja, eu estou aqui, mas tendo em vista esse novo trabalho que eu estou desenvolvendo, fui contratada, novas pessoas estão ali, diferentes culturas, desculpa, estão ali presentes. E graças a essa pluralidade de sujeitos, de culturas, de realidades diferentes, isso está aqui, ó, correlacionado com o meu cotidiano de trabalho, a ponto de isso ser, por mim, interpretado, né, apreendido, internalizado e interferir no meu comportamento. E aí a gente fala de como esse psiquismo está nessa dinâmica de funcionamento cotidiana. Perfeito, professora. E tentando ser mais específico, qual seria a influência da consciência sobre a formação desse psiquismo? Interessante isso também, porque quando a gente fala da consciência, a gente fala sobre um processo complexo do funcionamento da psique. Né? A consciência, enquanto essa apreensão da realidade, uma apreensão que ela é subjetiva. Então, depende do sujeito. Eu não tenho como definir que a consciência que eu tenho é a mesma consciência que o senhor tem. É a minha consciência. Então, ela é subjetiva, ela é uma construção diante dessa realidade que a gente está inserido, quer seja ela do campo material, quer seja ela do campo não material, porque eu posso, diante de uma observação
da construção de um celular. Estou lá em uma fábrica, eles estão construindo um celular. E eu estou me apropriando dos elementos que vão compor esse aparelho. Isso é do campo do material, do objetivo, do visível. Mas, ao mesmo tempo, a minha consciência, ela também se apropria de algo que não é material, do campo do abstrato, das interpretações que são reflexivas, mas que elas não estão aqui agora. Eu nem estou com esse celular aqui, mas eu sou capaz de refletir sobre como poderia ser, mesmo sem estar vendo, descrevê-lo sem estar vendo, né? Ou seja, não necessariamente está ali presente. E essa competência que a gente está denominando de consciência, que ela se dá sobre a apreensão, sobre essa interpretação subjetiva acerca do contexto real onde você está inserido e desses elementos que ora estão presentes, ora podem não estar presentes, é uma competência extremamente complexa, né? E ela se imune de algumas outras competências cognitivas que estão ali presentes dentro do psiquismo, né? E exatamente a nuance de cada uma dessas competências que vai estar interferindo no processo de consciência, ou seja, eu me aproprio desse conhecimento, dessa interpretação, mas baseado em quê? Que elementos complexos são esses, né? Que auxiliam no desenvolvimento do psiquismo. Então, a consciência, ela está ali interagindo com outros elementos, né, que a gente está denominando de complexos, cognitivamente falando. Então, a gente teria memória, pensamento, linguagem, sentimento, emoções, tá? E tudo isso na esfera da complexidade, que é o sujeito, né? Porque se a gente estava dizendo anteriormente que na construção na formação desse psiquismo, a gente considera a subjetividade, ou seja, a forma como cada um lida com esses aspectos, então a gente atribui o mesmo valor para a consciência. Ela tem uma influência, sim, no desenvolvimento do psiquismo, uma vez que ela age de forma subjetiva, ela tem esse papel de se apropriar, de internalizar, de interpretar essas imagens que fazem parte do seu cotidiano, enquanto um conhecimento ou algo novo, e isso vai sim trazer novos elementos para o psiquismo, vai trazer um novo repertório, uma nova possibilidade, uma nova perspectiva de enxergar o mundo, né? Uma nova concepção acerca desses elementos. E o mais interessante, isso é classificado como de momento. O momento hoje permite que seja dessa forma. Talvez daqui a uma hora a interpretação seja outra, porque eu não consigo garantir que esse sujeito que está aqui presente, né, a Aline, que está aqui nesse exato momento conversando com vocês, daqui a uma hora ela vai ser a mesma pessoa. Porque a gente está nesse constante processo de aquisições, de interpretações, né? Então, a consciência, ela possui um arcabouço, né, de significados simbólicos que traz isso enquanto interpretação, dando diferentes possibilidades. Então, a gente tem aí o ser humano, que a gente está estudando aí, está classificando, está buscando entender, que tem essa capacidade, né, de desenvolver no campo do abstrato, no campo do teórico, no campo da subjetividade, essas competências, né, de transitar aí essa dinamicidade, numa perspectiva do que é ideal, porque a gente sabe que numa outra esfera existe o real. Né? O ideal é que o comportamento psíquico se dê dessa maneira, que o psiquismo se desenvolva dessa maneira. Mas o real pode sofrer interferências, porque esses próprios aspectos que a gente está delimitando aqui, eles não são estáticos. Né? O próprio sujeito não está estático. E ele pode vir a sofrer
algum tipo de ocorrência, intercorrência que venha comprometer também o funcionamento do seu psiquismo. Então, entre o real e o ideal, existem considerações que a gente precisa fazer, tá? E, bom, o mais mágico desse desenvolvimento é essa competência mesmo de transformação simbólica, né? Daquilo que tem um significado simbólico, ele transforma num signo, que é algo apropriado para ele, que foi a forma como ele internalizou. Então, o Vygotsky, ele fala muito sobre essa relação entre o simbolismo, né? E o significado das coisas. Perfeito, professor. E assim, é incrível a gente observar o quanto a gente mesmo se transforma, né? Eu costumo dizer, se há 20 anos atrás alguém me dissesse que eu ia virar professor, eu ia dar risada e não ia acreditar, né? Mas as coisas foram acontecendo e eu vim para a profissão assim com muita felicidade, né? Gosto demais do que faço, mas efetivamente não estava no meu escopo, dos meus planos há 20 anos atrás, né? Então a gente se transforma, a gente vai se descobrindo, a gente vai avaliando, né, as nossas potencialidades, aí trazendo para o nosso assunto da ADM, já que estamos no canal Rede ADM, a gente vai fazendo as nossas análises de SWOT, né, vai vendo as nossas Sim. forças, né, avaliando as nossas fraquezas também para correr atrás de eliminá-las, e aos poucos a gente vai se transformando. Isso aí é muito natural. Mas, professora, dentro dessa resposta sobre a consciência, você citou as emoções. E eu queria saber como é que essas emoções influenciam a formação desse psiquismo humano. Esse é um tema que eu gosto muito, viu? Eu tenho muitos alunos que trabalham com as emoções, né, em trabalhos de TCC, lá no final da graduação, enfim. Eu também fiz parte na UFBA do grupo de pesquisa de Sônia Gondim durante 12 meses, não, 1 ano e 2 meses, 14 meses no caso, estudando as emoções, fiz uma disciplina também no mestrado como aluna especial, e assim foi uma experiência muito gratificante, né? Hoje compreender as emoções, acho que primeiro, as emoções influenciam sim no desenvolvimento do psiquismo, né? Ela é intrínseca ao sujeito, é algo que você não tem como fazer escolhas. Se eu pudesse escolher, eu não teria essas emoções para ter que administrar. Mas, enquanto ser humano, nós experienciamos isso, né? Então, é algo inato. A emoção, ela faz parte da nossa existência. E de que forma a gente pode pensar, né, então, nas influências dessas emoções? É uma influência direta e constante, e presente, intermitente, digamos assim, porque nós estamos, desde o momento em que despertamos até o deitar, experienciando essas emoções no campo da consciência, né? Porque aí, se a gente dorme, a gente fala do campo da inconsciência através dos sonhos, por exemplo. Então, a emoção é também considerada uma estrutura complexa dentro desse funcionamento. Ela também vem através de um aparato histórico sendo formada, sendo constituída, a ponto de a gente dizer assim, poxa, antes eu não tinha habilidade com as emoções, eu não sabia gerenciar minhas emoções, e depois que eu amadureci, depois que eu cresci, me desenvolvi, fiquei adulta, eu hoje já tenho mais inteligência emocional, que é um tema muito forte nessa área. Então, é importante, professor, nós sabermos identificar as emoções. Esse é o primeiro ponto. Vamos, não no sentido de conceituar com uma frase específica, mas entender que as emoções, elas geralmente elas têm uma curta duração de tempo, tem mesmo, do tipo, vamos pensar em uma emoção, a raiva. Eu não tenho raiva o dia todo. Eu senti raiva agora. Daqui a pouco eu ganhei um presente, já fiquei feliz. Daqui a pouco, eu vi uma notícia na televisão que me deixou triste. Daqui a pouco, eu abri a geladeira e senti um odor desagradável, fiquei com nojo, vontade de vomitar, né? Então, olha quantas emoções eu experienciei. Sim, mas e aquela raiva? Eu vou lembrar dela de novo, vou sentir raiva de novo, mas ela não fica o tempo todo comigo. Ela tem curtos espaços de tempo, geralmente ela vem acompanhada de uma reação fisiológica. Então, se eu estou com raiva, eu posso ficar com o rosto enrubescido, eu posso ter tremores, eu posso ter palpitação. Então, esse é um entendimento que facilita a gente de compreender. Diferente dos sentimentos, que a gente tem os sentimentos como algo duradouro, que não necessariamente vem com uma reação fisiológica. Do tipo, eu estou com saudade, estou sentindo saudade da minha família, que está lá na minha terra de origem. E aí, de repente, vocês nem estão percebendo isso, porque se eu não falo, ou se vocês não me perguntam,
Eu não estou expressando saudade, você não consegue ler a saudade. A emoção você já consegue ler por conta dessas reações geralmente fisiológicas, né? Elas têm um entendimento acerca disso. E o importante, o professor falar sobre isso, é que tem um experimento que foi realizado e ele foi realizado mundialmente em vários países e tentando buscar entender como essas emoções eram representadas nos diferentes países, se mudava, se era possível mudar a representação das emoções. E a pesquisa concluiu que não, que são as mesmas emoções em qualquer lugar do mundo onde a gente esteja. Raiva é raiva, tristeza é tristeza, alegria é alegria, e assim sucessivamente. Então, de forma que a gente experiencia isso, né, enquanto faz parte do nosso contexto, está interferindo diretamente no desenvolvimento do psiquismo, porque se eu experiencio, interpreto, né, vivencio isso, eu estou construindo a minha história, está fazendo parte do meu desenvolvimento. Estou aprendendo junto com isso. Então, está ali no dia a dia do desenvolvimento do psiquismo, né? Auxilia na formação da minha personalidade, né? Interfere no meu comportamento, dá identidade para o sujeito. Então, faz parte, não tenho como separar, não tenho como controlar, não tenho como fazer escolha. Ela é intrínseca realmente ao processo de desenvolvimento, interfere na forma que eu penso, né? As emoções interferem nas minhas atitudes, né? Interfere na maneira como eu me relaciono com pessoas. Então, faz parte da história do sujeito, né? E ele não emerge de uma forma pontual, é nessa faixa etária. Não, isso faz parte da história da humanidade. Vem lá desde os primeiros dias de nascimento, que a gente já observa a criança manifestando comportamentos atrelados às emoções. Se ela é contrariada, ela chora, né? Quando ela recebe o benefício, ela representa a alegria, a felicidade. E graças a essas experiências, ela já está desenvolvendo o seu psiquismo positivamente ou negativamente falando, inclusive, né? Porque aí isso daí seria um outro debate, uma outra construção que também é muito rica, tá, professor? Mas penso dessa forma. Perfeito, professor. É interessante saber que as emoções se manifestam da mesma maneira, né? Ainda que em diferentes culturas, provavelmente os gatilhos dessas emoções sejam diferentes, mas as emoções são universais, né? É interessante saber disso. Professor, e Sim. avançando aí nessa perspectiva, além das emoções, o pensamento, como é que esse pensamento influencia o desenvolvimento do psiquismo? Esse é um elemento forte também, né? O pensamento, porque faz parte de uma competência cognitiva. Então, está no campo da psique. A forma como eu penso, né? Ela é tida também, interpretada como uma expressão psíquica complexa. E aí, poxa, prova, tudo que você fala é complexo. Mas é fácil da gente entender por que é tão complexo, professor. Porque o ser humano é complexo. Então, não existe essa simplicidade. É tão simples, né? Pensar deve ser uma coisa simples, né? Qual é o circuito, qual é o caminho que ele segue, né? E não é. Ele toma diferentes proporções, diferentes caminhos para interpretar, porque a gente está falando de indivíduos enquanto únicos, né? Um sujeito que ele tem as suas peculiaridades. Então, a gente considera que o pensamento, ela é uma esfera, assim, de expressão psíquica que é complexa, né? Que se dá no campo da psique e que esse pensamento, ele ocorre acompanhado de ideias, juízos, né, que são escolhas, que são avaliações feitas. Ocorre também no campo do que é objetivo, da interpretação que você tem, de um conhecimento do que está sendo ali proporcionado, assim como também de conceitos, de repertórios que esse sujeito já tem. Então, isso orienta e direciona a forma como o ser humano se comporta, né? E, ao mesmo tempo, a forma como vai interferir nas suas atitudes, tá? Então, o comportamento enquanto a evidência de uma atitude que é reflexiva. Porque para nós da psicologia, a atitude, ela não é uma ação, ela antecede a ação. Então, você é um sujeito que tem atitude porque você é reflexivo,
E a sua ação tem o conteúdo dessa reflexão que foi anterior. Tá? Então, essa é uma interpretação que muitas vezes ela distorce do que a gente vê no senso comum. Então, a influência do pensamento nesse desenvolvimento do psiquismo, ela é notada por esses elementos que a gente falou anteriormente, né? Que repertório é esse que eu tenho ao longo da minha história de vida? Né? Porque, inclusive, a minha história de vida, ela não só diz respeito ao dia que eu nasci, até os dias atuais. Né? Ela diz respeito à história dos meus antecessores, da minha família, porque eles transmitem essa informação. Assim como também as pessoas às quais eu convivo, aos noticiários que eu assisto, às séries que eu sigo, tudo isso faz parte da minha história. Então, isso me auxilia nas ideias que eu organizo, nos julgamentos que eu faço, eu aprendo a julgar diante desses elementos que me foram disponibilizados. Então, eu penso de acordo com esses elementos e o meu psiquismo vai sofrer interferência disso também direta. Porque a depender de que repertório é esse que eu tenho, que contexto sócio-histórico é esse que eu interagi e interajo, e como ele está interferindo no meu desenvolvimento, positivamente ou negativamente. Então, a gente poderia pensar uma criança que ela está ali no meio de um convívio social, de pessoas com um bom intelecto, né? Um acesso à informação de forma mais precisa, mais elaborada, de melhor qualidade. Como não dizer que isso vai influenciar no pensamento dela? Porque as ideias que são ali compartilhadas, né? Os julgamentos que ali são feitos, os objetos que são compartilhados, os conceitos que são socializados, elas vão fazer parte desse repertório para ela e vão interferir no seu pensamento. Quer seja seguindo a mesma linha de raciocínio ou não, né? Ou se demonstrando o contrário, discordo de tudo, né? E você é a ovelha negra da família, porque eu não sou obrigada a concordar. Então, o pensamento, ele não é determinado, ele é construído, ele é desenvolvido. Para a gente arrematar esses 4 aspectos aí do desenvolvimento do psiquismo, o último que eu queria te perguntar é um que eu sei que é muito importante, mas que eu quero saber a sua opinião mais técnica sobre isso. Qual é a influência da linguagem sobre o psiquismo? Uau! Esse elemento, ele é muito, é considerado um dos mais importantes, né? Porque quando Vygotsky traz lá o elemento do a linguagem, os símbolos, digamos, né, os símbolos, os signos, o significado que o sujeito dá para cada um desses elementos, como é que a gente vai interpretar? Porque se você tiver, professor, pensando só sobre esse elemento, eu não tenho como interpretar teu pensamento, eu não tenho uma bola de cristal, diferente do que algumas pessoas pensam, né? O psicólogo lê pensamento, mas ele não lê pensamento, coisa nenhuma. Como é que esse sujeito vai representar aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está sentindo, a forma como ele se emociona? Através da linguagem. Então, a linguagem, ela tem um papel importantíssimo no desenvolvimento do psiquismo, porque ela que traz corpo para todas essas manifestações, para todo o potencial de interpretação, de pensamento, de sensações, né, de sentimentos, enfim. Então, ela tem uma condição ímpar na formação humana, no desenvolvimento do psiquismo, né, porque ela transforma essas imagens que a gente está falando, esses símbolos em signos, ou seja, tem um significado a partir de agora. Ele é transmitido através da linguagem. Então, ela é um meio de comunicação, de conexão, inclusive, entre os seres humanos, e tem um papel extremamente indispensável nesse desenvolvimento que a gente está discutindo. Ótimo, ótimo. E para a gente finalizar essa entrevista que é muito rica, eu tenho certeza que os alunos vão adorar quando assistirem, eu queria saber de você como é que esse psiquismo pode influenciar o processo de aprendizagem do ser humano. Então, a gente conceitua no âmbito da psicologia que a aprendizagem, professor, ela só acontece quando há mudança de comportamento, né? E se eu mudo o meu comportamento de um estado anterior para um novo estado, e eu considero que eu estou aprendendo, né?
o meu psiquismo, ele pode manifestar algumas reações que vão me beneficiar ou não no processo de aprendizagem. Porque se eu considerar que através de uma boa interpretação, né, de uma linguagem apropriada, que foi socializada ali naquela relação com o outro, com o colega, então ele utilizou um mecanismo de comunicação, uma linguagem favorável, eu aprendi com mais facilidade. O contrário também pode acontecer, né? Eu apreendo de uma forma equivocada ou com algumas lacunas, com alguns gaps, graças a uma interferência, um ruído que houve nessa comunicação. Então, eu falei só de um elemento. As emoções vão impactar do mesmo jeito? Vão influenciar do mesmo jeito? O estado emocional em que eu me encontro, né? Sem dúvida. Isso também pode interferir, e interfere geralmente, na questão da aprendizagem. Então, o meu psiquismo, graças a essa dinamicidade que a gente vem dizendo desde o início, eu não tenho como garantir uma estabilidade, eu não tenho como dizer que isso é sinônimo de sucesso, porque a minha estrutura cognitiva, ela já está bem elaborada, está ali, e nada pode atrapalhar. Não. Esse psiquismo, ele é mutável. Então, ele vai interferir diretamente nessa, sim, minha aprendizagem, né? E uma coisa interessante é que a gente fala na aprendizagem, também relacionando o termo aprendizagem a desenvolvimento. A gente não separa, né? Aprendizagem e desenvolvimento são entrelaçados. Aprendo, me desenvolvo, né? E graças a esse meu contínuo desenvolvimento, eu vou sentindo vontade de aprender cada vez mais. E essa relação, ela se mantém ao longo da nossa história, ao longo da nossa maturação psíquica, até porque a aprendizagem, ela também vai contribuir para que o psiquismo amadureça, se desenvolva. Então, ó, aprendizagem e desenvolvimento ao psiquismo, desenvolvimento do psiquismo. Ótimo. Só tenho a te agradecer aí. Você enriqueceu muito aqui o nosso canal, os meus encontros com os alunos, que a gente vai usar esse material também. Eu quero agradecer a sua brilhante participação, a sua grande colaboração. Tá certo? Muito obrigado. Muito obrigada também, professor Sandro. Desejo muito sucesso para os alunos, para o senhor, que tudo possa, né, ser da melhor forma possível, que a gente possa estar aí formando profissionais com qualidade, né, que a gente espera encontrar isso no mercado sempre. Obrigado. Tchau, tchau.